Eu consegui gostar mais da segunda temporada de Heartstopper do que da primeira. E eu achava que isso era impossível. Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tabata e hoje estamos aqui nesse clima fofo. Eu vim até de branco, gente. Isso é quase um milagre, né, na Terra. Vamos falar da segunda temporada de Heartstopper que tá estreando hoje na dona Netflix. E assim, eu assisti tudo, eu estou obcecada, como eu fiquei na primeira, e eu achei que isso era difícil, isso era possível. Só que agora eu já li os 4 livros. Então agora eu já sabia o que esperar. E eles, ainda assim, conseguiram me surpreender com a história dos personagens, com o rumo que a história foi tomando e, claro, conseguiram me deixar completamente obcecada e apaixonada de ver a mesma cena que tava no quadrinho na série. Que eles já tinham feito na primeira temporada, mas de qualquer forma, agora eu já tendo lido antes, foi outra experiência. Então vim falar de tudo que eu achei dessa segunda temporada. Chorei a beça. E falar também, obviamente, da importância dessa temporada, eu acho que pra todo mundo que assiste. Aliás, dessa temporada não, da série, pra quem assiste essa série. Antes da gente começar a falar de tudo da temporada, que sim, já deixo avisado que teremos spoilers, então se você não viu ainda a temporada, porque ela acabou de estrear, pausa esse vídeo, salva, pra você voltar aqui mais tarde e vir aqui comentar comigo. Combinado? Antes da gente começar, eu já quero pedir pra você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like nesse vídeo, que ajuda muito o YouTube a entregar ele pra outras pessoas, porque se você deixou o like, ele entende que outros também vão gostar do vídeo, então é de graça, não te custa nada e assim ele divulga mais pra outras pessoas e ajuda muito no meu trabalho. E tão importante quanto o like é o compartilhamento, então pega esse vídeo e manda pra aquele seu amigo fã de Nick, Charlie, Tara, Darcy, Isaac, Imogen e todo mundo desse grupinho maravilhoso, El e tal. Como é que eu não falei deles, pelo amor de Deus? Enfim, vamos falar dessa segunda temporada, que, como eu falei, conseguiu ficar melhor do que a primeira, gente. Eu achei que isso não era... Não é possível, cara. Como é que é isso? É uma série tão fofa. Que se supera e que traz lições tão importantes, e essa segunda temporada não foi diferente. Principalmente porque a gente teve mais profundidade dos personagens nessa temporada. Então, a história de Heartstopper é sobre Nick e Charlie, ponto. Mas a gente conseguiu conhecer mais, ver mais dos personagens de El, Tal, Tara, Darcy, todos eles ganharam uma profundidade, ganharam histórias e detalhes que não estavam nos quadrinhos e que deu muito mais personalidade, muito mais profundidade pra todos eles, então ninguém ficou de lado dessa vez. Claro que Nick e Charlie continuam sendo o centro da história, mas a gente conseguiu entender muito mais sobre cada um deles, então eu já quero começar falando sobre isso porque eu fiquei apaixonada por esse detalhe. E sim, né, mais apaixonada por todos eles, eu queria muito ser desse grupinho. Olha, sei lá, eles são aquele grupo de amigos que você fala, eu quero um grupo de amigo exatamente assim, porque eles são perfeitos. E essa série, ela não fala só com a galera novinha, né? Principalmente nessa temporada, a gente tem um espaço ali pra galera mais velha, que também se identifica ali com a história, como a gente viu ali com o núcleo mais velho da série, mas a gente vai comentar disso aqui. A segunda temporada, assim como a primeira, ela acaba unindo 2 volumes das HQs. Então até agora a gente tem aí 4 já lançados, e a primeira uniu o volume 1 e 2, e essa tá unindo o volume 3 e 4. Ou seja, na terceira temporada a gente vai ter mais coisas ali do volume 4 que ainda ficaram de fora, e talvez até lá a gente já tenha um volume 5. Vai saber. Mas eu acho que a terceira temporada vai focar mais no volume 4, que tem muito drama, e quem leu sabe bem do que eu tô falando. Então assim, se você já chorou nessa segunda, te prepara pro que vem aí, tá? Lê o livro pra você já chegar, ó, respirando. Vamos falar aqui dos personagens então, né? Então, com relação a Nick e Charlie, a gente vê aí o desenvolvimento desse namoro deles dois, depois daquele final ícone que a gente tem deles na praia, que ele grita que ama o Charlie, não só como um amigo. Então, é a coisa mais fofa e agora a gente vê eles namorando de fato. Só que esse relacionamento, ele vem também com algumas questões, né? Porque, afinal, o Charlie até então, ele tinha a experiência dele com o Ben, que escondia ele pra todo mundo, e o Nick até então, ele era um menino que se entendia como hétero. Então, agora eles dois têm que lidar com essas duas coisas, com as inseguranças, mas, acima de tudo, com a ideia de ter um primeiro relacionamento. Então, tem toda aquela inocência, aquela pureza, aquela fofura de primeiro relacionamento na adolescência, que é o mais puro que a gente vai ter, né, na vida, porque não tem traumas, porque você é 100% genuíno, você se doa pra pessoa, e é a coisa mais fofa do mundo, que é exatamente o que a gente vê com eles dois. Então, o Charlie, ele também, ao mesmo tempo que ele tem que lidar com as questões
dele, ele também quer proteger o Nick das questões que ele sabe que podem vir. E vice-versa, o Nick também quer proteger o Charlie de coisas que ele já passou porque ele não quer que ele passe de novo. Então, por exemplo, o Charlie, ele quer proteger o Nick de toda essa questão dele ter que se assumir, porque o Nick quer muito se assumir pra todo mundo. Não só por ele fala isso o tempo todo, mas também pelo próprio Charlie, como eu disse. Ele era um segredo do Ben e ele não quer fazer o Charlie se sentir assim de novo, então ele quer se assumir. E o Charlie fica querendo proteger, porque quando ele se assumiu, que no caso ele foi tirado do armário na escola, ele sofreu muito bullying e ele não quer que o Nick passe por isso, então ele fica muito preocupado com o Nick e entende muito essa questão de deixar ele se assumir no tempo dele. Então, ao mesmo tempo que a gente vê cada um dos dois tentando lidar com essas questões, lidar com a família, lidar com o mundo externo, eles também querem ficar presos ali no mundinho seguro deles, que é o mundinho deles com os amigos, eles sendo felizes um com o outro, sendo leves um com o outro, passando tempo um com o outro. Aquela coisa de primeiro relacionamento que faz super parte. E nessa temporada eles têm muito tempo juntos, porque afinal eles fazem a viagem de fim de semestre, de período letivo da escola, que eles vão pra Paris. Porque afinal eles moram na Inglaterra e ali estão no meio da Europa, então pra ir pra outro país é muito fácil. Então eles pegam o ônibus com a escola e vão pra Paris. E essa viagem é aquela viagem, né, tipo viagem de 15 anos pra Disney, que você vai com um adulto responsável, mas você se sente independente. Então eles estão indo ali pra melhorar o francês e é o momento onde eles se veem todos os dias, eles dormem no mesmo quarto, eles acordam e dormem juntos, eles andam de mão dadas livremente depois de um período, né? Então eles se sentem livres, eles se sentem leves em Paris e é a coisa mais fofa do mundo. E vamos dar um destaque, justamente, inclusive, para o Kit Connor, nosso Nick, falando em francês da forma mais linda do mundo, que assim, eu não posso ver uma pessoa falando francês que eu já fico assim... Ai, lindo, perfeito, olha que coisa. E aí, ele ainda por cima mistura as duas coisas, que ele é um inglês falando em francês. Ele é uma criança, tá? Se controla. Mas enfim, é complicado, né? Porque... Lindo, perfeito, não tem um defeito. Então a gente vê todas as cenas ali de Paris, que todas as cenas, literalmente todas as cenas deles, é a coisa mais linda do mundo. Porque, primeiro, é super fiel ao quadrinho. Então parece que você tirou o quadrinho, cuspiu ali na série, tá igualzinho. E é muito fofo de ver esse relacionamento deles florescendo e crescendo depois deles terem algumas dificuldades, né? Porque, afinal, o Charlie tá passando tanto tempo com o Nick que ele acaba se ferrando na escola. Ele sempre foi um ótimo aluno. Então a mãe do Charlie não aceita o fato do Charlie ficar o tempo todo na casa do Nick. E ela fala, você tem que estudar, você tem suas coisas, você tem que focar em você. Você não vai ver o Nick mais enquanto você não melhorar. E o Nick tem as questões dele, ele não quer prejudicar o Charlie, mas bom, assim como qualquer adolescente, né, que tem a sua fase rebelde, o Charlie não obedece à mãe e passa todo o tempo com o Nick possível. E aí é muito lindo de ver esse florescer do amor deles dois, onde eles passam por várias fases, né, então não é só mais um primeiro amor, eles querem ajudar um ao outro de todas as formas possíveis. Então o Nick começa a perceber algumas coisas do Charlie, né, a gente vê a questão dos distúrbios alimentares que o Charlie tem, e o Nick começa a perceber, coisa que no livro ele percebe bastante, é muito mais aberto no livro, e na série ficou um pouquinho mais sutil, porque eu acredito que eles tratem bastante disso na próxima temporada, mas a gente já teve ali algumas coisinhas, né? O Nick pegando ali um croissant pra ele levar, porque ele percebe que o Charlie não come direito, então ele já começa a prestar atenção, e ele até pesquisa no Google pra entender um pouco melhor e tentar ajudar. E nisso ele descobre que o Charlie nunca falou sobre o bullying, então ele chama o Charlie pra conversar, ele descobre que a coisa foi muito mais séria do que ele pensava, ele chora porque ele fica mal de ver o Charlie mal falando sobre aquilo, então é um querendo cuidar muito do outro, e é muito desesperador de ver o Charlie o tempo todo passando por cima dele mesmo, das coisas que ele sente, porque ele quer o tempo todo que tudo seja perfeito e tudo leve, e ele nunca se abre com o Nick, então é muito bonito ver aquela última conversa deles dois, porque eles estabelecem que um quer estar ali pro outro, independente do que for, não é só uma coisa fofinha, eles querem estar ali nos momentos ruins também. O Nick tem as questões com a família, né? Então a gente vê também o que a gente já tinha visto nos quadrinhos, que é a relação dele com o pai, que é uma coisa meio distante. O pai dele é francês, mora longe, ele tem outra família, e aí ele não fala, né, muito com o Nick e nem com o irmão do Nick, que a gente conhece. E que é tão detestável quanto é nos quadrinhos. Meu Deus do céu, que pessoa horrível. Então a gente conhece esse outro lado da família do Nick, porque até então a gente tinha uma visão muito boa, né? Porque a mãe do Nick continua sendo icônica
icônica, mas o pai e o irmão realmente deixam muito a desejar, e aí o Charlie também quer estar ali pelo Nick durante esse tempo todo. Assim como também a questão do vestibular, que o Nick já vai prestar vestibular, ele fica nervoso, blá blá blá. A gente vê um amadurecimento dessa relação deles dois. E é lindo de ver eles dois florescendo em todos os momentos possíveis. Eles quase falam eu te amo um pro outro, eles falam sobre a primeira vez, eles falam de querer estar um com o outro o tempo todo e respeitam muito um ao outro. Então, é assim, vidas solteiras importam, sabe? Não interessa. A sua preferência, o que você gosta, não importa se você, né, qualquer coisa. Você vai entrar em depressão desses dois. Se você estiver namorando, você não vai. Mas se você estiver solteiro, oh meu Deus do céu. É isso. Mas é fofo de ver porque estar com o Nick traz uma confiança pro Charlie, uma coisa que ele antes não tinha e que a gente vai vendo crescer aos poucos. Por exemplo, ele vai e defende o Nick ali no meio da galera, ele se defende ali pro Harry, ele fecha a porta na cara do Harry falando que o Harry não pode entrar na festa de aniversário da Tara, ele vai e se defende pro Ben e fala poucas e boas ali pro Ben, tudo que ele tava entalado já há muito tempo. Então é muito bom ver que o Charlie precisava era de um apoio, e agora ele tem não só dos amigos, mas do menino que ele é apaixonado. Então é muito lindo ver esse florescer dele, ao mesmo tempo que ele tem as questões dele de querer que esteja tudo perfeito o tempo todo. Então é um processo, e como eu disse, vai piorar nas próximas temporadas e haja coração. Inclusive, vamos falar do Ben? Porque já que eu citei aquele aqui, o Ben, gente, ele é uma coisa delicada. Porque assim, primeiro de tudo, longe de mim querer dizer que o Ben tá certo e que o que ele fez foi certo, porque a gente sabe que foi muito sério o que ele fez ali com o Charlie, realmente, não tem justificativa. Mas eu preciso dizer que eu fiquei bastante empática com a situação ali do Ben na hora que o Charlie fala com ele, porque a situação do Ben é uma coisa muito triste. Eu não sei se vocês sentiram isso, eu sei que a maioria vai ficar cancelando, dizendo que foi bem feito e tal, mas assim, eu fiquei sentida naquela cena, porque a situação do Ben é a situação de muitas pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQIA+, que é a pessoa que não se aceita, a pessoa que não consegue falar pro mundo, a pessoa que não consegue expor o que gosta e quem ela é por dentro. Então, isso pra mim, independente da pessoa, é uma coisa muito triste de se ver. Então, a pessoa que precisa mentir por aparência, precisa esconder quem ela é por aparência, é uma situação muito ruim. Então, é o que acontece com o Ben. E aí, na hora que ele vai falar com o Charlie, ele fala que o Charlie foi uma coisa boa e que ele tava passando por um momento delicado, etc, etc. Então, eu me simpatizei um pouco com isso. Porém, o Charlie não tava errado em nada do que ele falou. Ele fala que pra ele não foi uma coisa boa, que ele sofreu muito, que o que o Ben fez foi erradíssimo e que bom que ele tá evoluindo, mas ele não quer estar ali pra ver isso. Então, beijo, vai com Deus. porque o Ben vai sair da escola, então ele vai pedir transferência. Ele é humilhado a série inteira, né? Porque ele acaba tendo um relacionamento com a Imogen. Ele trata a Imogen que nem bosta, porque afinal ele está com ela por aparências. Mas a gente vai falar da Imogen daqui a pouco. Então ele, né, vê que ninguém gosta dele ali. Ele quer pedir transferência, então ele vai sair da escola. Provavelmente a gente não vai ver mais o ator do Sebastian na série. Mas a gente, né, vê ali aquela situação dele com o Charlie. E o que me doeu foi naquele momento que a gente vê a ondinha ali, né, da ilustração, que é uma onda com a bandeira LGBT, que chega bem pertinho do pé dele, mas não chega a molhar os pés dele e vai embora. E aí ele também vai embora. Então é muito triste, porque é isso, ele tá tão perto, ele quase foi levado, mas ele não deixou, ele não teve coragem de botar o pé na água. Então foi, nossa, doeu muito, assim, eu fiquei com muita pena nesse ponto. Mas é aquela coisa, como meu querido amigo sábio Luca disse, a gente tem um contraponto que é a Darcy, né? Então vamos falar da Tara e da Darcy aqui. Que também foram, assim, cristalzinhos, né? Elas duas são maravilhosas, são lindas, perfeitas, desde a primeira temporada. Só que nessa, a gente começa a ver um outro lado da relação. A Tara tá super preparada já pra falar que ama a Darcy, e a Darcy, ela fica se privando ali, ela não consegue falar, ela tem questões, porque a gente descobre que a Darcy tem problemas em casa muito sérios com a família, mais especificamente com a mãe dela, que não aceita a sexualidade da Darcy e que principalmente não sabe da existência da Tara. Então, a gente vê que a Darcy tá sempre na rua, que a Darcy não fala da Tara pra mãe, e aí a Tara começa a perguntar por que ela não sabe, e ela acha que o problema é ela e não a família da Darcy. Então a gente vai vendo que a Darcy tem alguns segredos, algumas coisas que ela não conta pros amigos, e é muito triste porque ela é uma das pessoas mais leves, mais fofas, mais bem-humoradas daquele grupo. Então ver que ela tem uma situação tão pesada em casa, que ela não consegue ser quem ela é em casa como ela é com os amigos, é muito triste. E aí a gente vê a diferença realmente dela pro Ben, né? A maneira que ela lida com isso
em público. Então, a gente descobre que a mãe da Darcy, ela realmente não tolera, não aceita e expulsa a Darcy de casa num momento ali que ela vê a Darcy vestindo um terno que ela está se arrumando para ir para o prom, o baile da escola ali da galera. E aí ela não aceita, fala que tá horrível, que ela tá parecendo uma lésbica, e aí por conta disso, a Darcy fala uma frase que é de doer o coração, que ela fala: mas eu gosto e meus amigos gostam de mim assim, eles me aceitam como eu sou. Então, você vê uma filha falar isso pra mãe é uma coisa horrível, é uma coisa muito triste. Eu chorei horrores nessa hora, foi muito duro de ver essa situação, porque a gente sabe que é a situação de muita gente, né? Então, o legal de Heartstopper não é mostrar só o mundo perfeito, o mundo ideal. Tem situações ruins também. E aí, por conta disso, ela é expulsa de casa, e aí ela dorme no parque, e aí, enfim, a Tara fica preocupada, porque ela não aparece no baile. Então, é um momento delicado ali. E aí, ela acaba se abrindo com a Tara, finalmente. Elas falam eu te amo uma pra outra. Ao som de Taylor Swift, deixar bem claro aqui. Que momento. E aí a gente vê ela sendo abraçada pela grande e verdadeira família dela, que são os amigos. Porque família, gente, não necessariamente é a família de sangue. Família é quem a gente escolhe também. E a família dela são os amigos dela, e ela se sente em casa, ela se sente leve. Então é lindo de ver elas duas. E vamos falar do meu cristalzinho da temporada. Do meu casal lindo, perfeito, maravilhoso, que foi El e Tal. Gente, pelo amor de Deus. Eu estou 100% obcecada. Eles são absolutamente tudo. Tudo para todos. A gente vê ali o Tal lutando ao longo da temporada toda com relação aos sentimentos dele pela El, que a gente sabe que existe desde a primeira temporada, e dessa vez ele resolve falar em voz alta pros amigos e fala: eu gosto dela, preciso de ajuda porque eu não quero estragar minha amizade, mas eu preciso falar pra ela. E é isso. E é uma coisa real, né, quando a gente para pra pensar. Quando você gosta de um amigo, a gente tem medo de estragar a relação que a gente tem, a leveza que a gente tem, e de perder a amizade, que é muito mais importante do que qualquer sentimento amoroso. E o medo da rejeição também, né? Quem nunca já passou por isso? Então, é complicado. E aí, quando ele tenta fazer algumas situações pra ela entender, ela meio que acha que ele tá zoando com a cara dela, e aí eles meio que se afastam ali, e aí ele acha que fez tudo errado, que ele estragou tudo. No fim das contas, ele acaba mudando um pouco quem ele é pra agradar a El, né? E aí a gente vê aquela cena super fofa dele de cabelo cortadinho, dele com o buquê de flores ali, falando: eu gosto de você, eu quero te chamar pro encontro, você sai comigo? E ela aceita, e é uma coisa muito fofa, e aquela cena não existe no livro, então foi lindo demais. E aí a gente vê o primeiro encontro deles, que eles vão no cinema, e aí, como eu disse, ele muda muito pra agradar ela, e ela não gosta, porque ela gosta do Tal raiz, ela gosta do Tal que sempre foi amigo dela o tempo todo. Então eles acabam brigando, acabam se desentendendo, acham que não tem como eles serem nada mais do que amigos, e aí a gente vê momentos bem delicados, né, porque eles ficam sem se falar. A El, em contraponto, ela tá aí aplicando pra uma escola de artes, então a gente vê que ela tá querendo bater as asas dela e que ela vai ficar longe dos amigos, e o Tal também tem medo de perder ela, então é uma coisa linda ver a trajetória deles dois na temporada, até que a gente vai pra Paris, e aí a gente vê eles dois se entendendo no Louvre, que eu tava louca pra ver essa cena, desde que eu li ela no livro ali, porque no livro o primeiro beijo deles dois é no Louvre, então a gente vê eles dois ali sendo lindos e fofos ali em Paris, e é em Paris que tudo se consolida, né? Então não só com Nick e Charlie, mas El e Tal também ali, né, se unem ali de uma forma muito fofa, e depois disso, gente, de novo, vidas solteiras importam, a gente entra em depressão. Então eles ficam muito fofos o tempo todo. A El acaba conquistando coisas próprias, ela tem uma exposição maravilhosa pra mostrar o trabalho dela, que ela faz um quadro lindo, que é o lugar seguro dela, que são os amigos dela, e é uma exposição toda voltada pro público queer, e aí ela ganha uma vaga nessa escola de arte, e ela conta ali pra galera, né, no caso, contam por ela ali na exposição. O Tal fica muito feliz por ela, e é lindo também de ver a evolução dele, porque ele na primeira temporada era insuportável, então ele passa a ser desde aquele garoto egoísta até o cara que é apaixonado e que é o melhor pra pessoa que ele ama, que é a El. Então ele sabe que ela indo pra essa faculdade, ela vai ficar longe dele, ele não vai ver ela mais com a mesma frequência, mas ele quer ver ela feliz, então ele tá bem, ele tá feliz, e aí ele tá dançando sozinho no quarto dele, e ele, sabe, tá apaixonado, e é isso que importa, e eles decidem que isso não vai atrapalhar eles dois, então é muito fofo, demais. A mãe do Tal é a coisa mais fofa do mundo, a relação dele com a mãe é linda também, então assim, eu amei todos os momentos que a gente teve do Tal e da El. O jeito que ele olha ela quando ele vai buscar ela em casa pro prom. Olha, eu não tenho nem... eu podia passar o vídeo inteiro falando só desses dois, porque eu sou apaixonada.
Mas teve um personagem que não teve aí muito destaque na primeira temporada e que nessa ele teve bastante, que é o Isaac, o amigo ali que tá sempre lendo, o que representa muitas pessoas, porque são vários casais e ele tá ali com o livro dele. E nessa temporada a gente vê aí a jornada dele. Então, como eu falei, ele também ganhou profundidade aí. E ele é um personagem que não tem no livro. Então, a gente vê o Isaac, que tá no meio desses casais, e existe uma pressão muito grande pra ele também ter algum namorado, alguma namorada, qualquer pessoa ali. E a galera ali que ele anda tem uma obsessão por beijos. Vocês já perceberam isso? Porque tudo é... Ai, beijo. O seu beijo é incrível. A gente não se beija há 2 dias. Ai, ele vai beijar alguém. E ele beijou fulano. Beijos, beijos. Parece que perdeu o bebê há 5 minutos, gente. Eu não entendo essa galera. O que é isso? Se a gente parar pra pensar que eles têm 16, 17 anos, estão um pouco velhos pra esse tipo de comentário, mas tudo bem. Vamos passar um pano aqui. Então eles ficam assim em cima do Isaac o tempo todo, que acaba conhecendo o James. É James o nome dele? Aquele menino bonitinho que ele acaba ficando ali na festa ali da Tara quando eles estão em Paris. E eu, particularmente, fiquei confusa na hora, porque ele beija o menino e ele sai chorando. E aí eu pensei... Ai, meu Deus, ele não gostou. Ai, meu Deus, ele gostou e não vai se aceitar. Ele vai ficar confuso sobre o que ele sentiu. E ele fica confuso sobre o que ele sentiu, mas não pelo motivo que a gente achava. Então a gente descobre, quando ele chama o James pra conversar, que ele, na verdade, não sentiu nada, porque a gente lida com um dos lados aí dessa comunidade, que é o assexual, que é a pessoa que não sente nenhum tipo de atração física por ninguém e tá bem, e tá livre, e vive sozinho. E eu achei isso muito legal da gente ver, porque até hoje eu só vi 2 coisas na minha vida que deram espaço pra esse lado, né, das pessoas, que foi Malhação, lá em 2009, né, da Malhação do Fiuk, se eu não me engano, que tinha um menino, e agora em Heartstopper. E eu aprendi o que era uma pessoa assexual em Malhação. Então, quer dizer, eu acho que é um lado que a gente não explora muito, não fala muito, e é uma coisa que deveria ser normalizada, né? E tá tudo bem. E é legal porque, justamente, os amigos ficam ali, ai, ele beijou fulano, e ele surta falando, eu não quero nada disso, para de me pressionar. E é legal porque, finalmente, eles caem em si e a pressão acaba. Então, a gente vê o Isaac entendendo o que ele não quer e que tá tudo bem ele ser desse jeito. Ele não precisa de uma pessoa pra ter a própria história. Então, é muito lindo de ver também a trajetória dele. Eu amei ter esse espaço também pra galera aí do LGBTQIA+, que é de assexual, né? Então é importante. E outro personagem que a gente também não tem no livro e que teve mais destaque nessa temporada foi a rainha Imogen, que foi muito zoada por todo mundo, porque na primeira temporada ela era apenas aliada de todos. E dessa vez ela ganha um espaço de uma forma maravilhosa. Esse relacionamento que ela tem com o Ben acaba trazendo ela ali pra um foco, porque, primeiro, ela gostou do Nick, que não queria nada com ela, mas a amizade dela com o Nick prevalece ali. Então é muito fofo ver ela aceitando o Nick quando ele conta pra ela, aquele momento todo de ela é minha amiga mais antiga, eu quero contar pra ela que eu estou com o Charlie, e pra ela era muito óbvio, então ela aceita, abraça ele. É muito fofa aquela cena, é muito engraçada também. E aí ela fala pra ele que ela gosta de uma outra pessoa, que depois ele descobre que é o Ben. Ele tenta falar com ela, ela não aceita porque a Imogen, ela não tem muitos amigos, ela não tem muitas pessoas interessadas nela, então ela é aquela amiga que se ilude fácil, sabe? Que você chega e fala assim, amiga, eu tô apaixonada pelo fulano, mas você nem sabe o nome dele. Essa amiga. Então a gente vê a Imogen sofrendo na mão do Ben, até que em Paris, de novo, tudo em Paris, ela dá um tabefão na cara dele com palavras de uma forma que, meu Deus, né? Ela acaba com a raça dele, fala que ela é insuportável, que ele é péssimo, que ele só trata ela mal e que ela merece mais do que isso. Beijão. E humilha ele na frente de todo mundo, que faz um bullying com ele e aplaude a Imogen, porque realmente... perfeita, ícone. E aí agora a gente tá vendo talvez um possível futuro para a Imogen com a nova personagem aí, que é a Sahar. Acho que é isso, né? Esse nome eu não consigo levar a sério, gente, mas tudo bem. E a gente vê ela e a Imogen se aproximando, e a Imogen fica meio, meu Deus, será que eu gosto de meninas? E aí a gente talvez tenha esse desenvolvimento aí numa próxima temporada. Quem sabe? É legal porque é uma personagem que não existe no livro, então a gente não sabe o que esperar mesmo. Mas eu amei. A Imogen nessa temporada é maravilhosa. Eu tô louca pra que ela entre fixo nesse grupo, porque ela merece. Ela é perfeita. Amo a Imogen. E ninguém fala mal dela aqui nesse vídeo. E eu queria falar um pouquinho sobre uma coisa que aconteceu muito ao longo da temporada, que foi com o Nick em relação a ele ser bissexual. Que é uma coisa que a gente sabe que tem um grande estigma em volta, né? Pessoas que são bissexuais sofrem muita bifobia, porque sempre tem alguém falando: nossa, eu achei que você era gay. Eu achei que você não, que você era lésbica. Lá. Então, as pessoas sempre levam pra um único lado. E aí, quando ele fala pras pessoas que ele tá com o Charlie, todo mundo fala pra ele:
nossa, eu não achei que você era gay. Aí ele fala, na verdade eu sou bi. Então é interessante a gente ver esse recorte, porque são vários comentários, né, que não tem que ser feitos, do tipo, mas você gosta mais de menino ou de menina? ele é bi. Literalmente significa gostar dos dois. Então, assim, tudo bom. Então, é muito insano da gente ver a reação das pessoas na série, porque realmente é como é na vida real e é bizarro. E o que é mais louco é que aquela situação toda, o próprio ator do Kit Connor, né, que faz o Nick, passou na vida real também, porque depois do sucesso da primeira temporada, falaram tanto dele e queriam tanto saber a sexualidade dele, que ele basicamente foi tirado do armário. E o comentário que ele faz ao longo de Heartstopper inteiro da segunda temporada de, na verdade eu sou bi, só pra você saber, é exatamente o mesmo comentário que ele fez. E aí ele pegou e falou, bom, galera, já que vocês me encheram tanto o saco, eu vou aqui falar logo, tá? Eu sou bi, é isso. Não pretendia falar agora, mas ninguém me deixa em paz, ninguém me deixa viver sem eu responder, então tá aí pra vocês. Parabéns, eu sou bissexual. E aí a galera ficou mal, né? Porque ele não queria ter compartilhado, acho que cada um tem que compartilhar no seu tempo. Então foi uma coisa muito interessante da gente ver que o Nick passou pela mesma coisa que o próprio Kit passou. Então deve ter sido complicado, né? Pra ele fazer isso. Mas, enfim, que fica aí no imaginário das pessoas, né? Que comentários do jeito que tá ali não se fazem. Mas foi muito importante pro Nick ver, não só pra ele, mas eu acho que mostra como um apoio, essa série mostra muito isso, o apoio das pessoas que você convive faz a diferença. Então, no caso do Nick, quando ele tava querendo se assumir, ter o apoio da mãe, dos amigos, da treinadora de rugby ali que ele joga, né, foi muito importante pra ele. Inclusive, a treinadora maravilhosa que fala sobre a experiência dela, com a esposa dela, e ele fica super surpreso, fica super feliz, ela defende ele ali, fala pra ele falar com ela se alguém falar mal dele e tal, porque ela vê ele beijando o Charlie. E também os próprios professores ali, né? A gente tem o Farouk e o professor ali preferido do Charlie, eles acabam se pegando, e o Farouk representa aí todo mundo que acabou se descobrindo um pouco mais tarde, e ele fala justamente isso. O fato de eu ter me descoberto com 20 e poucos anos não me deixou ter experiências fofas como esses dois meninos. E é uma coisa que muita gente fala, ou até mesmo de pessoas que não tinham essa representatividade na televisão quando eu era adolescente, e que hoje a gente tem. Então, eles também representam essa parcela da galera, e é exatamente esse o ponto de Heartstopper. Ela é uma série muito importante, ela é uma série que fala com vários públicos, com várias idades, e ela é uma série que, se você tem um mínimo de empatia, você tem um mínimo de consideração e você consegue entender a situação do outro, você vai se emocionar. Eu sou uma mulher hétero e eu chorei inúmeras vezes porque eu vi meus melhores amigos ali naquela série em vários momentos da minha vida, seja desde a época da adolescência até hoje em dia. Então foi muito emocionante de ver muitas histórias contadas ali, e ter essas histórias representadas pra uma galera tão nova é muito importante, de uma forma que quando eu era mais nova não tinha pra todo mundo. Então eu amo ver como essa série é delicada, é fofa pra falar dos assuntos, desde os mais sérios aos mais leves, e ela abraça todo mundo. É uma série linda, uma série maravilhosa, e por isso que eu gostei mais dessa segunda temporada do que da primeira, porque ela fala com várias áreas da comunidade e com todo mundo. Então ela é uma série extremamente inclusiva e que me deixou muito ansiosa pra ver numa terceira temporada aí as coisas que a gente vai ter, né? Como, por exemplo, a internação do Charlie. Só vou deixar assim. A gente vai ter aí o Eu Te Amo do Charlie e do Nick pela primeira vez, que é assim que a gente termina ali no final da temporada. A gente vai ter muito desenvolvimento dos outros personagens que a gente teve nessa segunda. Então, eu tô muito ansiosa. Eu amei essa temporada. Chorei horrores. Linda, perfeita, tudo. Netflix. Que acerto colocar Heartstopper, gente. Olha... É isso, eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa segunda temporada, qual foi o momento favorito de vocês. Se você assistiu até aqui, comenta. Nick perfeito. Só pra saber que você viu até o final, tá bom? Então tá bom. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ansiosa pra ver os comentários de vocês aqui. Um beijo enorme pra vocês, até o próximo vídeo e tchau!